Bem-vindos a mais uma aula. Acredito eu que seja 181, né? Acredito eu que seja 181, 181. Vamos lá. O mercado de crédito, item 4 do nosso capítulo 20, o juro, a expansão de crédito e o ciclo econômico. Item 4, o mercado de crédito. A As taxas brutas de juros que se formam no mercado de crédito não são uniformes. O componente empresarial nelas contido varia segundo as características particulares de cada transação específica. As taxas brutas de juros que se formam no mercado de crédito não são uniformes. O componente empresarial nelas contido varia segundo as características particulares de cada transação específica. Uma das maiores deficiências de todos os estudos históricos e estatísticos dedicados ao exame dos movimentos das taxas de juro consiste precisamente em negligenciar essa realidade. É inútil ordenar cronologicamente as taxas de juro do open market ou as taxas de redesconto dos bancos centrais. Os vários dados disponíveis para a elaboração dessa série são incomensuráveis. Não dá para fazer medidas. A taxa de redesconto do mesmo Banco Central tem significados diferentes conforme a época. As condições institucionais que afetam as atividades dos bancos centrais das várias nações, seus bancos privados e a organização de seus mercados de crédito são tão diferentes que seria inteiramente ilusório comparar as taxas de juros nominais sem ponderar devidamente todas as diferenças específicas de cada caso. Sabemos a priori que, sendo iguais às demais circunstâncias, ou seja, ceteris paribus, sabemos a priori que os emprestadores preferem taxas de juros maiores, os devedores taxas menores. Isso é óbvio. Quem sai para fazer compra quer comprar pelo preço mais baixo, quem quer vender pelo preço mais alto. Mas as demais circunstâncias nunca são iguais. Prevalece no mercado de crédito uma tendência para a equalização das taxas brutas de juros para empréstimos, em que os fatores que determinam o componente empresarial e o prêmio compensatório sejam iguais. Então, prevalece no mercado de crédito uma tendência para que se tornem iguais as taxas brutas de juros para empréstimos, em que os fatores que determinam o componente empresarial e o prêmio compensatório sejam iguais. Esse conhecimento serve como ferramenta mental para a interpretação dos fatos relativos à história das taxas de juros. Sem a ajuda desse conhecimento, o vasto material histórico e estatístico disponível seria apenas um conjunto de cifras sem significado. Ao ordenar cronologicamente os preços de certas mercadorias de primeira necessidade, o empirismo tem pelo menos uma aparente justificativa no fato de estar lidando com preços que se referem ao mesmo objeto físico. Na verdade, essa desculpa é improcedente, uma vez que os preços não se referem às propriedades imutáveis das coisas, e sim aos valores variáveis que o agente homem lhes atribui. Mas, no caso das taxas de juro, nem mesmo essa desculpa esfarrapada pode ser usada. As taxas brutas de juro, tal como ocorrem na realidade, só têm em comum com aquelas características apontadas pela teoria cataláctica. Só tem em comuns, só tem em comuns as taxas brutas de juros, tal como ocorrem na realidade, as taxas brutas de juros, só têm em comuns entre elas aquelas características apontadas pela teoria cataláctica. São fenômenos complexos,
Seus registros históricos não podem ser usados para formular uma teoria empírica ou a posteriori do juro. Nenhuma coisa nem outra. Não confirmam nem negam o que a teoria econômica ensina sobre esses problemas. Constituem, quando analisados cuidadosamente, sob a luz dos ensinamentos da economia, um conjunto de documentos preciosos para a história econômica. Para a teoria econômica, são desprovidos de qualquer utilidade. Costuma-se distinguir o mercado de empréstimos de curto prazo, mercado de dinheiro, do mercado de empréstimos de longo prazo, mercado de capitais. Uma análise mais rigorosa deveria ir além da mera classificação dos empréstimos segundo a sua duração. Ademais, as condições contratuais são bastante diferentes num caso e no outro. Em resumo, o mercado de crédito não é homogêneo, mas a diferença mais importante decorre do componente empresarial, incluído nas taxas brutas de juros. É isso que as pessoas se referem quando afirmam que crédito é uma questão de confiança. É sobre isso. É sobre isso. A conexão entre todos os setores do mercado de crédito e as taxas brutas de juro que neles se formam é provocada pela tendência em direção a uma taxa final de juro originário. Tendência essa que é inerente às taxas líquidas de juro que estão compreendidas nas taxas brutas. Tendo em vista essa tendência, a teoria cataláctica pode tratar a taxa de juro de mercado como se fosse um fenômeno uniforme, abstraindo-se, portanto, não só do componente empresarial que está sempre e necessariamente incluído nas taxas brutas de juro, como também do prêmio compensatório, que às vezes também está incluído nas referidas taxas brutas. Os preços de todas as mercadorias e serviços tendem constantemente para um estado final. Se esse estado final algum dia fosse atingido, mostraria na relação entre os preços dos bens presentes e dos bens futuros o estado final da taxa de juro originário. Entretanto, a economia real, em permanente mudança, nunca atinge esse imaginário estado final. Surgem continuamente novos dados, desviando o movimento dos preços que vinham tendendo para certo estado final e que passam a tender para outro estado final, ao qual corresponde uma taxa de juro originário diferente. Não há, na taxa de juro originário, maior constância do que nos preços e salários. Ponto. Os empresários e os promotores que, por sua ação previdente, procuram ajustar o emprego dos fatores de produção para as mudanças das condições de mercado, baseiam seus cálculos nos preços, salários e taxa de juros determinados pelo mercado. Descobrem diferenças entre os preços atuais dos fatores complementares de produção e o preço previsto para o produto acabado, menos a taxa de juros de mercado. E querem realizar o lucro que essa diferença representa. O papel da taxa de juros no planejamento do empresário é óbvio. Indica-lhe até que ponto pode retirar fatores de produção a serem empregados para a satisfação de necessidades no futuro mais próximo e utilizá-los para a satisfação de necessidades no futuro mais remoto. Mostra-lhe, em cada caso, o período de produção compatível com a diferença que o público atribui ao valor dos bens presentes em relação aos bens futuros. Evita que o empresário se lance em projetos cuja execução não seja compatível com a limitada quantidade de bens de capital efetivamente poupado pelo público. É influenciando essa função primordial da taxa de juro que a força motriz da moeda pode, de certa maneira, tornar-se operativa. As mudanças na relação monetária provocadas por variação nos encaixes podem, em certas circunstâncias, afetar o mercado de crédito antes de afetar os preços das mercadorias e da mão de obra. O aumento ou a diminuição na quantidade de moeda, no sentido amplo,
pode aumentar ou diminuir a quantidade de moeda ofertada no mercado de crédito e, portanto, aumentar ou diminuir a taxa bruta de juros do mercado, embora não tenha havido nenhuma alteração na taxa de juro originário. Se isso ocorrer, a taxa de mercado afasta-se daquela que corresponde à taxa de juro originário e à quantidade de bens de capital disponíveis para a produção. Nesse caso, a taxa de juros de mercado deixa de exercer a função de guia da atividade empresarial. Esse é o problema. Transtorna os cálculos dos empresários e desvia suas ações das atividades que poderiam melhor atender às necessidades mais urgentes dos consumidores. É por isso que as construtoras, que são empreendimentos do futuro mais distantes de longo prazo, com a diminuição da taxa de juros artificialmente se distinguindo do juro originário, começam a criar projetos que vão todos ser fadados ao fracasso, justamente porque está transtornado os cálculos dos empresários. Há ainda um segundo fato importante a considerar. Se mantidas iguais as demais circunstâncias, a quantidade de moeda no sentido amplo aumenta ou diminui, provocando assim uma tendência geral de alta ou de baixa dos preços. Há ainda um segundo fato importante a considerar. Se mantidas iguais as demais circunstâncias, se a quantidade de moeda no sentido amplo aumenta ou diminui, provocando assim uma tendência geral de alta ou de baixa de preços, no sentido amplo, dizendo dos encaixes ou desencaixes, deveria surgir um prêmio compensatório, positivo ou negativo, que elevaria ou reduziria a taxa bruta de juros do mercado. Mas, se essas mudanças na relação monetária afetam primeiro o mercado de crédito, o efeito sobre as taxas brutas de juro do mercado é exatamente o oposto. Embora seja necessário um prêmio compensatório positivo ou negativo para ajustar as taxas de mercado para as mudanças na relação monetária, na realidade, as taxas brutas de juros baixam ou sobem no sentido contrário. Essa é a segunda razão pela qual não se pode, por meio do prêmio compensatório, eliminar inteiramente as repercussões das mudanças na relação monetária provocadas por variações nos encaixes sobre o conteúdo dos contratos que contêm estipulações de pagamentos a prazo. Seus efeitos só ocorrem quando já é tarde demais, depois de já terem ocorrido as mudanças no poder aquisitivo, como foi mostrado acima. Vemos assim que, em certas circunstâncias, as forças que atuam em sentido contrário se manifestam no mercado antes que o prêmio compensatório possa manifestar-se de forma adequada. Quando o governo resolve injetar muita moeda no mercado e sobra moeda para se emprestar para os bancos, os juros caem porque eles estão procurando clientes para se emprestar, ainda não houve o efeito que é o que Mises está dizendo aqui, explicando, sobre o efeito desse aumento de moeda entrando no mercado, que alertaria a necessidade dos juros compensatórios, do prêmio compensatório, que vai ser embutido nas taxas brutas de juros. Então, você está vendendo, né, cobrando juros brutos do mercado mais barato, porque está sobrando dinheiro, neste primeiro momento, para esta necessidade, e o que acontece? O prêmio compensatório ainda não foi adequadamente manifestado. É por isso que hoje as taxas de juros já vêm embutidas o quê? IPCA mais tanto, mesmo nos empréstimos de longo prazo. INCC mais tanto, IGPM mais tanto. Correto? E aqui a gente encerra essa aula 181, no item 4, né, que trata do mercado de crédito. Para a gente ir lá no item 5, os efeitos das mudanças na relação monetária sobre o juro originário. Isso é importante. Tá certo? Nos vemos na próxima aula. Até lá!